Convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, lá em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 17. Efésios 5, de 5 a 17. Nós estamos já chegando às últimas partes do livro de Efésios. Temos estudado de forma mais sistemática esse livro, e pela graça do bom Deus temos aprendido um pouquinho mais sobre esse tão importante livro. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: sabei, pois, isto: nenhum inconveniente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A igreja. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, de forma individual, para cada irmão, irmã, cada amigo e amiga que aqui está e que estará ouvindo ou está ouvindo essa mensagem, que venha do Senhor para cada coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. O apóstolo Paulo está falando sobre santidade, sobre vida com Deus, separação do mundo, das coisas do mundo, dos pensamentos mundanos, da forma natural, pecaminosa de se viver. Mas para fazer isso, ele está trazendo à tona o que os pecadores, o que os ímpios fazem, como eles procedem. É como fazer o inverso, falar o que você não pode fazer, né? Falar o que você não pode fazer. E ele está mostrando. E ele está falando assim, ó, foge da prostituição, foge da cobiça, foge da indecência, das conversas tolas, das conversas obscenas, daquelas piadinhas, né? Piadinhas elefantes, piadinhas sujas, né? Elefantes na lama, né? Foge daquelas piadas pesadas e sujas, das conversas que não edificam, que não constroem. Talvez se hoje ele estivesse aqui em nosso meio, no nosso tempo de tecnologia, ele falasse assim, ó, não fique assistindo aqueles vídeos do YouTube, né, aqueles vídeos daqueles canais ruins, mas obedecei, vivei na palavra, ame a palavra. Esses pecados estão ligados a dois grupos que ele está mencionando: o grupo do sexo e o grupo da língua, da vida promíscua, sexual, e das palavras, daquilo que fala, do que é que a pessoa fala. E ele está dizendo, haja ações de graças na vida de vocês, para aquela igreja e também para nós hoje.
Nenhum tipo de pecado deveria manter-se na vida de um cristão, na vida de um crente. Mas muito menos o pecado sexual. Muito menos o pecado sexual. Nos dias de Paulo, a infidelidade conjugal era comum. Era algo comum. Se hoje nós já vemos a infidelidade entre casais como algo perverso, naquela época era muito maior. O homossexualismo estava presente de uma forma natural e comum também naquela época, como algo corriqueiro. Só para termos uma noção sobre isso, dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. Dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. É mole? É muita gente. Nos templos de Afrodite, em Corinto, e de Diana, em Efésios, os cultos eram com imoralidades sexuais, a prostituição cultual. Era as sacerdotisas cultuais, que as pessoas iam para aquele templo para ter relações sexuais, para degradar o corpo, destruir o corpo, como culto, não a Deus, mas os deuses da época. Olha como isso estava impregnado naquela região, naquela forma de culto, no pensamento do povo naquela época. Imagina só, você fala assim, filho, você não vai para a igreja não, você vai para o templo não. Não vai não, imagina, não pode não. Era isso que eles estavam enfrentando na época. A imoralidade. Mas também eles estavam enfrentando o pecado da língua, da prostituição, com a conversas tolas, conversas vãs ou chocarices, contar piadas imorais, mexeriqueiros, aquelas pessoas que gostam de uma fofoca. Tinham na época também, gente. Tinha na época também. Olha só que absurdo. Não é só nosso tempo, não. Mas eu quero chamar os irmãos para meditarmos sobre os filhos da luz. Os filhos da luz. Em primeiro lugar, os filhos da luz vivem na luz. Os filhos da luz vivem na luz e não nas trevas. Os filhos da luz vivem na luz e não nas trevas. Veja o que diz o versículo 5 a 7. Sabei, pois, isso: nenhum inconveniente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O nosso corpo foi criado por Deus, para a glória do Senhor nosso Deus, e para a manifestação do amor de Deus em nós e através de nós. Nós não podemos aceitar o que o mundo faz como normal e natural para os cristãos. Por mais que a mídia, por mais que o meio social, por mais que a forma que as pessoas querem impor a nós, o tempo que nós estamos vivendo como algo normal, natural, e é o tempo da modernidade, nós temos que aceitar tudo o que está vindo à nossa frente. Não. Nós não podemos e nós não vamos aceitar tudo isso e nada disso, e tudo que foge da palavra do Senhor nosso Deus, nós não vamos aceitar. O nosso corpo foi criado por Deus para a manifestação do Espírito Santo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. A luz de Cristo está em nós e sobre nós resplandece às pessoas que estão à nossa volta. Quero chamar a tua atenção para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20. Fala assim: não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, eu os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. A igreja. Mas aquele que se une ao Senhor é um
espírito com ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que verdade que está sendo colocada através do apóstolo Paulo, agora à igreja de Corinto. Não sabeis que você se unir com a mulher, você se torna uma só carne com ela? Não sabeis, e a ideia é, você não está sabendo, você não ouviu isso, você não está se relacionando com isso, você não está ligado com isso, que você torna uma só carne com aquela pessoa. Eles sabiam sim, mas ele está chamando a atenção para essa imoralidade de se unir com Deus e não ficar em união com o sexo oposto de forma irresponsável, de forma sem compromisso e sem lealdade a Deus. Meus amados, que palavra dura, que palavra pesada, tanto para aquela época como para nós hoje. Porque a fidelidade, ou melhor, a infidelidade tem sido algo normal e corriqueiro nos tempos de hoje. Nós vemos músicas, canções, novelas, filmes e casos acontecendo periodicamente à nossa volta. As pessoas que praticam o mal podem até escapar do julgamento dessa terra. Contudo, da ira de Deus, ninguém escapa. Da ira de Deus ninguém pode fugir. Podemos fugir dos olhos dos homens, dos humanos, mas dos olhos de Deus nada se acaba, nada se passa. Contudo, ninguém irá escapar do juízo divino. Os imorais não herdarão o reino de Cristo. Os imorais, os perversos, esses homens que tais coisas praticam, essas mulheres que tais coisas praticam, essas pessoas que tais coisas praticam, não escaparão dos olhos do Senhor. Não esqueça disso. Nós cantávamos uma música lá no Paraná para as criancinhas. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, o boquinha, o que fala. Né? Cuidado, o olhinho, o que vê. Porque o Papai do Céu está olhando para você. O Papai do Céu está olhando para você. Verdades maravilhosas que a gente aprende quando nós somos pequenos ainda. Porque o Papai do Céu está olhando para você. Meus amados, os imorais, essas pessoas que querem viver a sua vida conforme querem, andar nos seus próprios pensamentos, não herdarão o reino de Cristo. Ah, pastor, mas que palavra dura, é isso mesmo, é que a palavra do Senhor Deus fala. E isso nós devemos tomar cuidado, porque nós não devemos andar por esses caminhos tortuosos. Tais homens que tais coisas praticam e que não se arrependem, irão sim para outro lugar a não ser o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 21, fala assim: invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus amados, olha a consciência sobre a nossa vida, os invejosos, os beberrões, os glutões, pessoas que praticam essas coisas pecaminosas e que não se arrependem dos seus pecados e não voltam ao Senhor nosso Deus, esses não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se entregam e não se arrependem, não serão salvos, mas terão a ira de Deus sobre a sua vida.
não irão ao céu. Não irão ao céu. E não é eu que estou falando. É a palavra do Senhor que diz. E se você crê na palavra de Deus como verdade, fique atento. Ah, mas nós cremos que o crente não perde a salvação, mas esses não têm a salvação para perder. Esses não têm a salvação para perder porque não confessam e não declaram e não são obedientes. Quando a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que o sacrificar, é isso que ele está dizendo. Obedeça a palavra de Deus, ame a Deus acima de todas as coisas e entregue o teu coração com o Senhor e caminhe com Ele. É o que deve manter a nossa vida e o nosso coração, nossa centralidade, o servir a Deus com obediência. Não é o dízimo que nos salva. Não é ser membro da igreja presbiteriana por 10 gerações. Não é cantar no coral, cantar no louvor, ser presbítero, até ser pastor que nos salva. O que nos salva é Cristo Jesus. E essa manifestação é dada pela obediência à palavra do Senhor nosso Deus. A obediência da palavra do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 5, versículo 6 fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E percebe que ele vai falar sobre a desobediência. Não sei se você é pai ou se você é mãe, mas o que você faz quando o filho desobedece? Eu fazia quando o filho desobedece, né? Alguns já estão com os filhos já grandão, já tem netos, né? Já tem netos aí andando por tudo quanto é canto. Mas você lembra o que você fazia quando o teu filho pequeno desobedecia? Você dava um brinde para ele, dava umas palmadas, né? Chamava de lado, né? Chamava de ladinho, dava umas palmadinhas. Olha, se ajeite aqui, menino, que da próxima vez vai ser pior. Ou colocava na cadeirinha do pensamento, ou recriminava. Meus amados, filhos da desobediência. Deus quer obediência. Deus quer obediência à sua palavra. Os filhos da luz andam na luz, não andam nas trevas. Não há como andar na luz e nas trevas, não há como andar no meio termo, não há como andar de uma forma querendo agradar a Deus e aos deuses desse mundo, ao Deus do teu coração, mas Deus tem que estar na centralidade da sua vida. Os falsos mestres tentavam deturpar a voz de Deus, assim como a serpente tentou e conseguiu deturpar a voz de Deus lá no Jardim do Éden, assim com a Eva e Adão. Os falsos mestres querem nos enganar. Os mestres desse mundo querem nos enganar, dizendo que não é bem assim. Esse livro antigo tem que ser entendido e atualizado para o nosso tempo. Devemos atualizar a Bíblia, porque hoje o tempo é diferente. Não, meus irmãos, o tempo não é diferente. O tempo é tempo de pecaminosos liderando e andando por essa terra, como era no passado. Ainda é. Devemos olhar para o Senhor nosso Deus e ver que esses falsos mestres querem deturpar a voz de Deus, enganando as pessoas. E por isso ele fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E que ver só, algumas vezes nós nos deixamos enganar. Quem nunca ouviu falar que alguém caiu na história do bilhete premiado? Quem nunca ouviu falar que alguém caiu na história do bilhete premiado? Olha, tem um bilhete premiado aqui, é tantos milhões, e eu não posso resgatar porque eu estou devendo na justiça. Você não quer comprar por 10 mil reais, 5 mil reais? E a pessoa, pela sua ganância, pelo seu pecado, pela sua forma, vai e cai na cobiça do seu coração. Quando você escuta a corrente da prosperidade, quando você escuta o milagre,
Quando você escuta a vida fácil, a vida boa, que é um caminho mais curto, meus irmãos, por isso ele fala assim, não vos deixe enganar, com palavras vãs, com coisas boas aparentemente, mas sem sacrifício, sem arrependimento, sem volta a Deus, sem entrega do teu coração, da sua vida, sem abrir mão do eu para amar a Cristo. Não se deixe enganar. É muito mais fácil sentar na roda dos escarnecedores e se alimentar dessa carne podre que é oferecida ali, do que sair e negar todo esse manjar que é posto à frente. É muito mais fácil ouvir e aplaudir. Os que caem no engano aplaudem o que Deus condena. Os que caem no engano aplaudem o que Deus condena. A rejeição não é a homens, mas a Deus. A rejeição não é a homem, mas a Deus. Quando nós decidimos andar pelo nosso pensamento, pela nossa forma, estamos mais dispostos a obedecer ao nosso ser, ao nosso pecado, à nossa forma do que amar a Deus. Versículo 4 de Efésios 5, nós estamos lendo, fala assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra. Honra não a você mesmo, mas honra a Deus e santidade a Deus, porque santificação é separado para Deus. Sirva com dedicação, com o teu máximo ao Senhor nosso Deus. Chama a tua atenção também ao texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo de 4 a 8. Diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A igreja. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Vamos ler de novo esse versículo 7? Porquanto dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus. Rejeita a Deus. É a mesma coisa que falar assim, não, Senhor, eu não quero o teu melhor, eu quero o meu pior. Eu não quero o teu melhor, eu quero a minha vida. E talvez você já até pensou isso, na minha vida mando eu. Na minha vida mando eu. Quem vai? Que é isso de Deus mandar na minha vida? Já sou maior de idade, vacinado, né? E estou aí, na minha vida mando eu. Não, meus irmãos, não é assim. Aqueles que querem andar com o Senhor, entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo para amar a Deus e obedecê-lo. Os filhos da desobediência conhecem a lei de Deus, mas não obedecem. Conhecem a lei de Deus, mas não seguem essa lei. Esses irão prestar conta a Deus. E aí é a manifestação da ira de Deus. Lembra lá na escola bíblica dominical, nós falamos que Deus está em todo lugar? Lembra disso? Lembra? Tá, então Deus está em todo lugar. Você concorda com isso? Sim? Sim? Alguém discorda? Alguém discorda? Não, 100% concorda. Então Deus está em todo lugar. Deus está no inferno? Tela azul. Deus está no inferno? Ah, Deus está em todo lugar? Sim, Deus está no inferno. Como? Como? É na manifestação da ira de Deus.
O inferno não é a ausência de Deus, porque Deus está em todo lugar. Mas o inferno é a manifestação da ira de Deus. O Deus irado, condenando os desobedientes, aqueles que não amam a Deus, que conhecem, que sabem, mas que não seguem a Deus Todo-Poderoso. Esses irão prestar conta a Deus e receberão a ira de Deus. Meus amados, que coisa difícil. Que exortação pesada é essa? Sim, é uma exortação pesada. E veja o que diz o versículo 7 de Efésios capítulo 5. Portanto, não sejais participantes com eles. Não façam o que eles fazem, não amam o que eles amam, não seguem o que eles seguem, não falam o que eles falam, não pensam o que eles pensam. Nós estamos vivendo num mundo do normal, do natural. Falei no domingo retrasado, domingo passado, sobre as festas juninas. Entrou na agenda dos crentes, dos filhos dos crentes. Filho de crente dançando, festa junina. Olha a cobra. Olha a maçã. Olha o pecado. Meus irmãos. O que está acontecendo? Será que nós estamos fazendo tudo o que o povo do mundo está fazendo e achando como natural e normal? Será que nós estamos lidando com o mundo dentro da igreja? Mulheres, homens usando roupas provocantes, a imoralidade, a palavras duras e sem edificação. Meus irmãos, nós não podemos aceitar isso. O que o mundo pratica, nós devemos deixar para o mundo, porque é coisa do mundo, coisa de quem não tem Deus. Mas devemos seguir a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Ou com obediência no Senhor e no amor do Senhor nosso Deus. Só assim iremos comer o melhor dessa terra, como o texto de Isaías, capítulo 15, capítulo 1 de 15 a 20. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se desobedecerem, depois dá uma olhada lá, você vai sofrer. Porque nós precisamos de Deus e do seu amor e andarmos à luz dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto ele continua. Nosso tema, lembra? Filhos da luz. Em segundo lugar, falam sobre a luz. Proferem a luz. Os filhos da luz andam na luz, mas eles falam da luz, versículos de 8 a 14. Diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. A igreja. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprováveis. Porque o que eles fazem em oculto, o só a referir é vergonha. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Oh, aleluia! E Cristo te iluminará. Devemos andar como os filhos da luz, não como filhos das trevas. Aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo rejeitaram as trevas para aceitar a luz, para andar na luz, para amar a luz. As pessoas que querem fazer o mal, fazem o mal no escuro. Fazem o mal no escuro, não na luz. Não na luz. No obscuro, no escondido.
andamos na luz como filhos da luz, porque somos da luz, nós não somos mais as trevas. Se somos da luz, vamos andar como da luz. O reverendo Hernandes, no seu comentário de Efésios, fala assim: a luz purifica, ilumina, aquece, aponta a direção, avisa sobre os perigos e produz a vida. E produz a vida. Olha que maravilhoso. E produz a vida. Se andarmos na luz, temos calor, amor, iremos caminhar com Ele no seu amor. Os versículos 9 e 10 falam assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A bondade aqui é certa generosidade de espírito. A justiça é dar aos homens e a Deus o que pertencem a eles. A verdade não é simplesmente algo intelectual e que se absorve com a mente. Pelo contrário, a verdade é moral. Não só é algo que se conhece, mas que se faz. Não é só algo do pensamento, mas é algo da ação. Nós amamos a verdade e andamos na verdade. Nós conhecemos a justiça e damos as coisas dos homens aos homens, as coisas de Deus a Deus. A bondade não é apenas o conhecimento daquilo que é certo, mas é a nossa ação de generosidade no Espírito. Os filhos da luz precisam condenar as obras das trevas, assim sendo aqueles protestantes que condenam e que mostram o pecado das trevas. E isso está lá no versículo 11. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Antes, porém, reprovai-as. Não apenas precisamos olhar para aquilo que é certo ou que é errado, mas devemos dizer: isso é certo e isso é errado. Meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos bater nas costas e dizer tudo bem para o pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós iremos denunciar o pecado, a começar da gente. A começar da gente. Precisamos olhar com um olhar sincero para os nossos corações e para as nossas vidas, e como igreja do Senhor Jesus Cristo, procurar viver na luz de Cristo a cada tempo e não nos conformarmos com esse século, com essas coisas que estão à nossa volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos abaixar as armas ou mudar nada da palavra de Deus por causa dos nossos pecados. E nessa igreja, enquanto meu compromisso com a igreja, enquanto ser pastor aqui nessa igreja, iremos falar assim sobre o pecado, iremos falar assim sobre os nossos erros, iremos falar assim sobre os erros da sociedade, iremos denunciar no poder e no amor do Senhor Jesus Cristo. Precisamos falar, porque se nós não falarmos, vamos ser cúmplices desses pecados. O pecado não pode ser ocultado diante da luz. A luz deve mostrar os pecados. Se nós apagarmos essas luzes que estão à nossa volta, você não vai ver nenhum defeito na parede. Vai estar tudo bonito, tudo certinho. Mas se colocarmos a luz, irá com certeza aparecer os defeitos. Quando era pastor lá em Guaratinguetá, nós contratamos um pintor. Ainda bem que não foi por diária, porque ao pintar a igreja nova, estava bonito, eu olhava assim a parede e falava, tudo bonitinho, só passar o rolo e pintar. Eu falei, não é assim não. Tem que colocar o andame e com a luz, olhando, vendo onde está torto para passar a massa. Ele montou o andame, colocou umas luzes enormes do lado assim, começou a olhar e falou, rapaz, o que esse homem está vendo tanto aí que eu não vejo defeito nenhum? Ele falou, pastor, é que você não está vendo pela luz, e com a luz você está vendo mais distante, longe. Eu, quando estou pertinho com essa luz aqui perto, eu vejo todos os defeitos da parede. E ficou bonito mesmo a pintura, ficou lindo. Por quê? Porque a luz mostra. Quanto mais luz de Cristo nós resplandecemos, mais o pecado irá aparecer. Quanto menos de Cristo temos, menos iremos ver
os erros. Que sejamos luz, que vivamos a luz de Cristo e que devemos resplandecer essa luz. Concluindo nossa mensagem dessa noite, os filhos da luz, eles vivem na luz, eles falam sobre a luz, proferem a verdade, mas também a vida é curta, nós não podemos abaixar as armas. Devemos olhar para os dias maus que vivemos, devemos termos uma mente transformada pelo poder e pela ação de Cristo. Deus tem um plano para a nossa vida, para nós vivemos nesse tempo e assim exercemos o ministério de Cristo. E quero te chamar a tua atenção para os versículos 15 e 16, fala assim: portanto, sede prudentes, como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, sim, é verdade. Nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, mas a palavra de Deus fala para nós sermos prudentes, para nós sermos sábios, para nós não andarmos como nécios, como tolos, como as pessoas que não conseguem enxergar além do nosso nariz, mas olharmos a verdade do amor de Deus. E olharmos que nós estamos vivendo, sim, em tempos difíceis. Tempos que o certo virou errado. E que o errado virou certo. E quem fala o certo é errado, porque não pode falar que aquela pessoa está errada. É o tempo que cada um tem uma bola para jogar futebol. Porque não pode ter decepção. Não pode ter um errado, não pode ter um certo. Não, meu irmão. O tempo é mau. O tempo quer destruir a família, tudo que vem de Deus, e nós não podemos aceitar. Ande com sabedoria, fale com sabedoria, profira a verdade de Deus, anuncie a verdade de Deus com sabedoria, porque os tempos são maus. Devemos assim proceder com a verdade. O Dr. Russell Shedd define a expressão remir o tempo como aproveitar o tempo. Aproveite o tempo. Exerça com mordomia o tempo que Deus lhe dá. O momento que você está vivendo. Devemos ter discernimento da vontade de Deus, o que Deus quer para você, para a sua vida. Exerça com sabedoria o tempo. Não passe demasiadamente brincando, jogando, assistindo vídeos. Muitas pessoas têm vivido de forma compulsória, assistindo televisão, vídeos na internet, jornais, novelas, séries de YouTube, de Netflix, de Disney e assim por diante. De forma compulsória, uma atrás da outra, e quando vê o dia passou, o tempo se foi e nunca se fez nada. E a grande fala que nós dizemos é: não temos tempo, porque você está exercendo mal o tempo, você está fazendo um mau uso do seu tempo. Exerça com sabedoria. Versículo 17 fala assim: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não sejais insensato, não sejais tolo, não sejais pessoas imprudentes, mas exerça com sabedoria. Jesus mesmo, lá em Lucas 22, 42, fala assim: não faça a minha vontade, e sim a tua. Não é a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, assim como Jesus orou. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, lá em Mateus 6:10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você é filho da luz ou você é filho das trevas? Você tem andado na luz ou nas trevas? Você tem andado de forma sábia, prudente nesse tempo, ou insana, ou sem sabedoria, sem saber qual é a vontade do Senhor? Meu chamamento para você nessa noite
que você venha exercer com sabedoria o ministério que Deus lhe dá. Que você venha exercer com sabedoria como filhos das trevas. Não como filho das trevas, como filho da luz que você é, né? Porque os filhos das trevas andam assim. Sem sabedoria, sem prudência, sem cautela, amando o que o mundo lhe oferece. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Quero chamar a tua atenção para você baixar sua cabeça nessa hora, colocar o teu coração diante do Senhor, pedindo que o Deus do céu te abençoe, te guarde. Se você tem algo a consertar com o Senhor Jesus, é nesse tempo, é nesse momento, é nessa hora, é nesse momento para a glória do Senhor. Coloque o teu coração diante do Senhor e peça a Ele: Pai, me ajuda a andar com sabedoria nesse tempo. Me ajuda a te amar, te adorar, te engrandecer. Me ajuda a abrir mão dos meus pecados para amar a tua presença, o teu cuidado e o teu ministério para cada um de nós. Que nós não venhamos nos conformar, mas que venhamos ser transformados pela doce ação do Santo Espírito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus.